Você, se tivesse sido eleito outro lugar do Lula, qual que seria o seu primeiro ato? O que te incomoda muito que você já chegava lá e falava, isso eu vou mudar no Brasil? Olha, tem tanta coisa para mudar que uma coisa não seria suficiente. Mas eu votei no Alckmin ontem, pelo fato de achar que o presidente da República que teve a chance nos últimos 4 anos de governar o país não conseguiu, na minha opinião, fazer o que na minha opinião, não conseguiu exercer um grande mandato. E o que eu faria... Olha, tanto um como o outro falou muito na desigualdade social, né, que existe no nosso país, né? E a gente vê isso sendo tratado, abordado, esse fato como uma coisa. Só que o que eu estou vendo é que realmente está diminuindo a desigualdade social. Só que ela está se nivelando num nível tão baixo que não seria isso que eu tentaria fazer como governante desse país. E é o que mais te incomoda, sim? É o que mais me incomoda, porque através da... Quer dizer, logicamente que o principal de tudo é... Tudo que é voltado para a educação, ele vai se refletir num futuro, pode ser daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, e vai melhorar nosso país. Mas a desigualdade social, ela traz muita coisa ruim para a gente. Agora, do modo, na minha opinião, como foi feito nesses últimos 4 anos, e o grande medo que eu tenho dos próximos 4 anos, afinal de contas, esse governo ele não tem mais condições de se eleger depois dos próximos 4 anos, por já ter sido reeleito. É que a igualdade que eles tanto propõem seja num nível muito baixo. Quem é pobre vai para a miséria. Quem é de classe média está se caminhando para a pobreza. Os grandes bancos têm os maiores faturamentos de todos os tempos. E políticos que a gente vê na televisão, lógico que a gente não pode colocar numa regra geral, porque tem gente muito boa ainda representando esse país, mas aqueles que são comprovadamente corruptos ou que tiveram atos corruptos dentro da sua, continuam ainda sem uma grande punição. Esse discurso que você acaba de fazer é usual no seu meio? Quer dizer, Não. O jogador de futebol fala de política, o jogador de futebol discute. Não é o jogador de futebol. O povo brasileiro, em geral, ele não Só em eleição. Só em época de eleição e para presidente da República. Para outros cargos, por exemplo, que não tem tanta... que não tem um grande destaque, como deputados, como na época de prefeito, vereadores e tal. Eu acho que o país, em geral, ele não tem tanto interesse assim. Então, o que eu vejo, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Educação, eu acho que isso é muito legal, se for o complemento de um salário de um cidadão brasileiro. Porque qual que é o grande motivo de você se sentir bem na vida? É você ter um emprego. Então, o que o cidadão quer? Ele deveria querer um emprego e, logicamente, pela situação precária econômica que o nosso país tem, isso devia servir como um complemento salarial. Hoje não, hoje a gente vê hoje o emprego é tão difícil em conseguir em cidades do interior, de você conseguir gente para trabalhar, porque a pessoa raciocina assim, não, mas eu tenho Bolsa Família, Bolsa Escola, isso me dá 45, 100 e tantos reais, eu prefiro ficar em casa do que arriscar, ter que trabalhar. Então, assim, eu vejo que seria muito legal tudo isso que é feito, e é uma ideia louvável, mas como um complemento salarial, porque eu vejo isso como um fator determinante para o não crescimento do nosso país. Rogério, deixa eu fazer uma série de coincidências aqui boas para mim, em relação a você. Nós nascemos no Paraná, né? Você nasceu em Pato Branco, eu nasci em Antonina, pertinho ali de Curitiba. Você fez 17 jogos pela Seleção Brasileira. Eu fiz 17 jogos pela seleção do Brasil. Você estreou na Espanha, né? O primeiro jogo seu foi na Espanha contra o Tenerife. Isso. E eu fiz uma estreia também na Espanha com o Flamengo, né? Em La Coruña contra o Real Madrid. E pena que, coincidentemente, eu não bato falta, né? Eu não batia falta com você. Nunca é tarde. Foi uma pena muito grande. Eu gostaria de perguntar para você o seguinte, nós falamos de política aqui, estamos conversando a respeito de política, tivemos as eleições agora. Você acha que o esporte pode ser uma ferramenta para tirar, por exemplo, a garotada? É uma maneira de prevenção de doença, o esporte mostra o caminho, nós sabemos disso, e geralmente mostra o bom caminho. Você acha que essa é uma ferramenta importante que o Brasil não está usando, pelo menos os seus dirigentes, os seus políticos? Eu acho que eles estão pensando muito mais em construir hospitais do que fazer a prevenção lá embaixo.
É porque o hospital é material, né? O hospital está lá, é de concreto, é palpável, né? Agora, eu acho que tem muita gente, por exemplo, como essas fundações, que é a Gol de Letra, do Raí, do Leonardo, cuidando cada vez mais crianças, o Cafu lançando a fundação dele. Há muita preocupação da iniciativa privada em ajudar, formar escolinhas de futebol. Só que o problema é que o futebol ele é uma ilusão para o brasileiro. O futebol é a válvula de escape que o pai de família pensa para o filho obter sucesso e conseguir ser alguém na vida. Só que quem consegue chegar no ponto mais alto no futebol é uma extrema minoria e as outras pessoas não se preparam para o que pode não dar certo na carreira, né? Gostaria só de interromper um pouquinho para direcionar. Eu estou falando não especificamente do futebol em si. Estou dizendo o seguinte, o governo entrar pesado na base em todos os esportes, como Cuba fez algum tempo atrás. Nas escolas, né? Nas escolas. Nas escolas. Mas as escolas públicas para que o país têm uma realmente se grande torne deficência. um país de esportistas também. Não, e pelo tamanho que nós somos, pela população que nós temos, deveríamos ser um país em Olimpíadas com muito mais. Tem países. Claro. A Cuba, como é um exemplo, como você citou, que é um país desse tamanho, perto do Brasil, e a quantidade de medalhas, a quantidade. Então, eu acho que no nosso país, o problema é que investir nesse tipo Não tem retorno. Não tem retorno, sabe? Não tem retorno de tanto voto, coisa assim. Tem coisas que são mais palpáveis e que dão mais retorno para o governo. Agora, é um país que não tem outra alternativa a não ser investir ou tentar ajudar a criançada que vai desenvolvendo no nosso país com o esporte. Porque nós não temos condições financeiras para pensar em qual outra coisa que conseguiríamos fazer hoje no nosso país que não fosse através do esporte. Então, eu acho que deveria, sim, existir um incentivo muito maior por parte do governo para que a criança pudesse, além de praticar o esporte, que pudesse ter o acompanhamento de estudos. Agora, isso é o que eu falo, é o investimento na educação, que é o principal de tudo. Pode não dar retorno amanhã, mas daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um país melhor se olhado por esse lado. Rogério, vamos fazer um rápido intervalo, lembrando que a entrevista desta noite e todas as outras da série Roda Viva pode ser encomendada em DVD a partir de amanhã. O site é www.culturamarcas.com.br e o telefone 0 operadora 11 3081 3000. Voltamos no instante com Roda Viva, que esta noite tem na plateia Edina Márcia Barbosa.